O despertamento missionário é aquele momento onde nós, ao levarmos a mensagem da necessidade de evangelizar as nações para a igreja, a gente vê a igreja toda se despertando para missões, mas principalmente algumas pessoas, mais do que tendo uma paixão missionária, identificando no seu coração um chamado missionário da parte de Deus. E é aí que, como liderança, nós tiramos essa pessoa do bolo como um todo e começamos a trabalhá-las para um passo um pouco maior, para algo um pouco mais do que só ser uma igreja missionária, mas a pessoa se identificar e se mobilizar para missões de uma forma mais intensa. O preparo missionário é quando nós conseguimos identificar essas pessoas que têm um chamado missionário e passamos a trabalhar com elas dentro da igreja local ainda, de uma forma intencional, pensando já em enviá-las para o campo, envolvendo-as no trabalho missionário da igreja, envolvendo-as no ministério da igreja de evangelismo, liderança de grupos pequenos, células, várias formas para que elas tenham os seus dons espirituais exercitados e a gente possa perceber o nível de responsabilidade, o caráter cristão, o nível de discipulado dessas pessoas com Jesus e com a igreja, para que elas possam dar um passo a mais para frente. E assim nós experimentarmos ela na missão antes de pensarmos em enviá-las para missões. O envio missionário é aquele momento em que a liderança de missões, a liderança de igreja, trabalha junto com aquele que tem um chamado missionário para elaborar o seu projeto, para pensar, planejar, ver o escopo do projeto, analisar uma agência missionária, qual que é o treinamento missionário além da igreja que essa pessoa precisa, se ela precisa fazer um curso de missiologia, um curso de teologia, linguística, vários cursos que vão ampará-la no trabalho que ela vai fazer. Vai depender um pouco do campo, vai depender de toda a dinâmica do projeto missionário, mas já pensando nesse passo de colocá-la rumo ao campo. E aí a igreja dá esse passo como igreja de enviar o missionário, o casal, a família missionária para o campo, para o projeto, junto com uma agência missionária de preferência, para alocar esse missionário no campo. O processo de manutenção é um processo delicado e de longo prazo. Depois que o missionário é alocado no campo, está já como família, como solteiro no campo missionário, ele vai ser pastoreado, não só pela agência missionária, mas pela liderança e pela igreja local também. Ele não é só o missionário da agência, ele é o missionário principalmente da igreja. E a igreja, a sua liderança, precisa pastoreá-lo. E entender o processo, entender que a dinâmica no campo é diferente no Brasil, entender que os desafios no campo são muito diferentes do desafio no Brasil e com essas diferenças ajudar o missionário, ajudar a família com todas as tensões de se criar crianças num ambiente diferente, de viver uma vida conjugal num ambiente diferente, de ser um solteiro num ambiente diferente, ajudá-lo com essas tensões de plantar uma igreja, de evangelizar, de discipular, ao longo aí de, muitas vezes, décadas que vão acontecer no campo até o término desse projeto. A etapa do retorno do missionário é uma etapa muito delicada. Nós no Brasil estamos começando a aprender a trabalhar com isso, mas é importante demais a gente saber como esse missionário vai retornar. Seja um projeto de curto prazo, o que é que nós vamos fazer depois que esse missionário voltar, seja um médio prazo, que a pessoa passa 5, 10 anos no campo, seja aquele projeto de uma vida inteira no campo. Como esse missionário vai voltar, onde ele vai morar, o que ele vai fazer, se ele vai ser sustentado com uma aposentadoria. Todos esses processos precisam ser pensados muito antes de ser enviado para o campo. Mas à medida que vai se avizinhando o tempo de retorno do missionário, o time de missões da igreja local precisa começar a trabalhar isso com ele, para que, ao voltar, o missionário não se sinta de modo algum encostado, de modo algum desprestigiado depois de uma longa jornada de serviço no campo.